Fala galera, beleza aí? Eu sou o Ricardo Mitsu, criador do método de treino Strong Concept aqui no Brasil e eu tô hoje com a minha irmã, amiga, aluna Renata, não necessariamente nessa ordem, lá no começo, agora sim. Verdade. Mas lá no começo a ordem era inversa. E a gente vai conversar um pouquinho aqui, né? Eu chamei a Rê topou, para conversar um pouquinho sobre a experiência da Rê com o nosso conceito de método, com o nosso conceito de treino e o que ela viu, né, para ela de benefício e tudo mais, que pode passar para a galera aí de uma forma geral. Rê, bem-vinda aí. Obrigada. E quero saber agora de você, conta um pouquinho aí de como você conheceu a Strong e de como você se inseriu primeiro na Strong, depois entendendo um pouco mais o método no dia a dia, no conceito e o que isso fez de diferença para você. Acho que essa é a parte importante que a gente Claro. tem que colocar. Eu vou começar já logo dizendo que a Strong e o New ninguém se separa. E eu vi muita diferença, né? Quando eu me moro em São Paulo já faz 10 anos e passei em várias escolas, vários métodos dentro da arte da educação física, enfim, da modelagem corporal, do cuidado com a saúde. E já estava um pouco frustrada porque eu não me adequava, não me sentia bem. Era muito massificado para mim. Até que um belo dia eu passei em frente aqui, porque é muito perto da minha casa, também uma vantagem para mim naquele momento. E vi a Strong. E falei assim, uau, né? Fiquei com um pouco de medo por conta de outros métodos que tinha acabado de passar. Mas falei, vou tentar, é novo. Claro que eu não fui tentar sozinha, porque eu também não sou tão boba. Eu tenho uma amiga que também é personal, enfim, é da área. Pedi para que ela entendesse do método para mim. Ela falou, vai lá que eu acho que você vai gostar. E começamos então a tal relação com a Strong. Conheci o Ricardo, conheci o time do Ricardo treinado por ele. E ali começou uma relação de longo prazo. Já são 4 anos que eu tô com a turma. Eu tô com o Ricardo mais especificamente, porque eu vi a minha vida ser transformada. Eu vi eu ter mais disciplina com o meu corpo, com a minha saúde, com a minha alimentação. Eu vi isso começar a fazer parte da minha rotina e do meu dia a dia. Eu criei um vínculo muito forte, não é à toa que a gente se chama de irmão, hoje a gente é amigo pra vida. E isso também me impulsionou a mudar o meu corpo, a mudar a forma como eu enxergava até o jeito que eu ando. E hoje eu vi meu corpo evoluir. Eu tinha um corpo de uma forma, eu vi meu corpo evoluir, eu vi eu ganhar força, condição física. Eu consegui, pela primeira vez na vida, realizar um sonho, que era de fazer uma corrida, uma prova de corrida de 5 quilômetros. E eu consegui por conta da Strong, pelo treinamento. E na véspera da corrida, eles impulsionaram isso, então eles fizeram um acompanhamento próprio para isso. Então o que mais me encantou foi o método. O método em 2 sentidos. O primeiro, o olhar individualizado. Né? Reconhecer que eu, pessoa, Renata Física, tenho uma bioindividualidade, tenho uma forma diferenciada de lidar com as questões tanto do meu dia a dia quanto com o meu corpo, em todos os aspectos de corpo. Então, eles montaram treinos para mim baseados nisso. Numa grande conversa que tivemos, eles me viram, eles ficaram observando como que eu mexia, me movimentava e eles criaram, utilizando o método deles, me trazendo para dentro do método e casando os dois, a Renata no método Strong. Isso para mim foi a grande sacada e aonde eu cheguei foi muito graças a isso. E o segundo, o Ricardo, porque eu tentei dar golpe, viu? Eu tentei dar golpe, não aguento mais, tô morrendo, isso não é pra mim. E ele criou esse método, essa forma de criar um vínculo tão especial com a gente, que primeiro que eu me sentia capaz, né? E ele achava formas de me fazer chegar nos meus objetivos e segurando a minha mão. Isso para mim foi um dos grandes diferenciais. Eu não me sentia ali sozinha fazendo aquela atividade. Eu sentia que tinha um planejamento muito adequado através do método, pensado em mim dentro do método e com os objetivos muito claros. Eu quero isso, eu não quero isso, sugestionado por eles também, por eles conhecerem potenciais e capacidades dentro disso. Eles também impulsionavam o meu desenvolvimento e foi assim que eu atingi vários dos meus objetivos. Inclusive, e esse é o grande marco para mim, eu consegui correr e fazer num tempo menor do que muita gente que estava lá treinando há muito tempo em outros métodos, outras escolas. E eu me senti maravilhosa, eu confesso. E isso é legal, na verdade, né, Rê? Porque só para reforçar, eu acho que o pessoal já entendeu um pouquinho disso, né, nos vídeos que a gente passou, ainda que a gente tenha falado um pouquinho só de método e conceito, muito mais conceitual. Mas a gente não treina corrida, né? Não. Essa é a questão, né?
a gente prepara as pessoas para a vida de uma forma geral e, obviamente, tem a questão estética que eu sei que é importante para as pessoas, que as pessoas normalmente buscam, né, uma atividade física, um personal trainer, uma academia e o foco delas é estético. Mas, assim, pra gente, no nosso conceito vai um pouco além disso. Então, trabalhar o que a pessoa quer, o que a pessoa traz pra gente como objetivo é de extrema importância e a gente não abdica disso, a gente não separa isso, mas a gente consegue colocar também outras coisas, né, como resultado, né, como fim, né, naquele estágio, para que as pessoas consigam usufruir da vida de uma forma melhor. Sim. Você não está falando de um caso específico sobre corrida, né? E eu só queria reforçar que a gente não faz a corrida, mas a gente prepara você para isso, né? E como que eu cheguei nisso? Quando eu levantei meu primeiro pneu. Né? Minha lombar doía muito, você sabe, então... Então, essa é uma das questões. A gente recebe, às vezes, alunos e a Renata não foi diferente, é o mais comum isso. Com uma questão de execução, de técnica, que no nosso entendimento dá para ficar um pouco diferente e dá para fazer melhor. E aí a gente desenvolveu também dentro do método, dentro desse conceito, questões técnicas muito próprias. E o levantamento de pneu é uma delas, né? Como a gente ensina o levantamento de pneu, é um pouco diferente de como a gente vê aí outros métodos fazendo, ou outras pessoas fazendo. Enfim, não estou falando que os outros métodos são ruins ou são bons, ou são só diferentes e a gente acredita muito mais no que a gente faz nessa questão, né? E proporcionar mais segurança para você. Você falou que você tinha dores na lombar e você conseguiu levantar um pneu e não sem sentir dores na lombar, né? Sem dúvida. Então, e eu subi um vídeo há pouco tempo falando sobre isso, que a primeira coisa que importa para qualquer pessoa que procura a gente ou procura algum educador físico, um personal trainer e tudo mais, é você entender se aquela pessoa faz um movimento adequado ou não. Exato. Né? Porque senão, no que a gente entende aqui, eu posso colocar carga para você e você pode levantar a carga que eu colocar. Mas aí eu posso te machucar, porque de repente o movimento não está adequado. O movimento que você faz, sim, dependendo, né, da carga, dos vícios que a gente traz na vida, né, eles podem mais te prejudicar. E eu acho que essa é uma questão importante para que todo mundo consiga abrir um pouco mais a mente, né, em relação a alguns já fazem, óbvio, né? Mas ainda quem não se atenta a isso, eu acho que é assim, de extrema relevância você entender qual é a pessoa que está ali e como que ela está naquele momento em relação à aptidão física e movimento. Né? Sim. Às vezes a gente desconstrói muitos movimentos ali e reconstrói, né? Enfim. Em vários aspectos. Eu também aprendi com vários dos métodos lá, eu consegui renderizar eles para o meu dia a dia. Para que uma coisa não prejudicasse a outra, porque a forma também como eu trago, e foi você que me ensinou usando o método, então eu só aprendi a pegar a sacola do chão por causa de, eu esqueci o nome do Farmers. Boa. Temido Farmers, eu quero deixar claro que eu ainda não sou muito amiga dele, mas ele realmente fez com que eu conseguisse não sentir mais um monte de coisa, e mais, ele enrijece, ele fortalece, né, então... eu falo assim, que na verdade ele é um treino, só que é um treino que a gente consegue linkar com o nosso dia a dia, né, começa a fazer um pouco mais de sentido para as pessoas, né, e acho, imagino que para você fez sentido isso, né, esse exemplo eu acho que não é muito próprio. Eu nunca mais abaixei na minha vida sem travar o abdômen. Na minha vida, pra nada. Então. E faço agachamento que a gente não abaixa com a coluna. Boa, exato. Tô falando, o método funciona. Exato. A gente não deveria, a gente faz ainda, né? A gente que eu falo, as pessoas de uma forma geral ainda fazem, né? Mas uma das coisas que mais me pega é a questão de falta de informação. As pessoas fazem porque ninguém fala pra elas, né? Sim. Como que faz, né? Como que... Eu fui educada por você, pela Strong, a entender o porquê que eu agia daquela forma e como que eu poderia agir diferente. Então eu tive aulas a todo momento, não é só fui ali puxar um peso.
Eu fui ali entender o movimento que tinha por trás para que eu pudesse dar a intensidade certa, não fazer nenhum tipo de lesão frente àquilo, para que eu tivesse continuidade e crescesse para os meus objetivos. Então eu aprendi, eu sei por que eu não uso a coluna e uso a coxa, eu sei por que eu faço isso, tanto que foi tão forte o meu aprendizado que eu aplico para tudo. E galera, assim, não sei se vocês conseguiram já entender isso, mas a Rê tinha dores nas costas. Muitas! A Escoliose tinha... no grau máximo que eu diga. Exato, então a Rê já tem uma questão com as costas dela e assim, o fato de melhorar isso, né, além de todo o outro resultado, tem a questão estética que eu já falei, enfim, mas o fato de você já não ter dores, né, ou melhorar as suas dores, né, ou aliviar elas, já faz com que tenha uma transformação na sua vida. E além disso, a gente cuidar com isso tudo, né, entender quem é que está ali com a gente, no nosso caso aqui em específico com a Renata, a gente entender quem era a Renata, a gente entender o que a Renata precisava e qual era o momento da Renata naquela fase, né, para que depois a gente conseguisse evoluir com ela na história toda, fez e faz com que, ainda que ela tentasse desistir, não desistisse. E é tentador desistir, mas eu não desisti. O método realmente, o vínculo com as pessoas e o método, né, me fez atingir tantos objetivos que começa a ficar, de certa forma, natural. Exato. Aí porque, você coloca a roupa de ginástica. Que tem dia que dói, né? Lógico, vamos combinar, né? Que tem dia que dói, né? Você chega cansado e tudo mais, né? Aí... E aí chega aquela mensagem, tô te esperando aqui. Nossa, você fala, vou. Exato, aí você coloca a roupa de treino e nem pensa, né? Você bota o uniforme, come o brinco e vai. Só sai, né? Só sai. E é incrível. E aí depois a sensação de dever cumprido, né? É fantástico. E com vários aspectos, porque eu tinha o dever cumprido e o processo foi feito em alegria. Porque foi esse vínculo que foi criado do Ricardo comigo, junto com o método, foi feito em diversão. Então eu não sofria enquanto eu estava fazendo, a gente se divertia enquanto estava fazendo. Né? Tinha o momento do professor-aluno e tinha o momento da diversão, que ele conseguia trazer os tons da diversão dentro do aprendizado. O que fez não só eu decorar isso para a vida toda, aprender, levar para a vida toda, mas também transformou aquela experiência que, para mim, até aquele momento, até eu chegar na Strong, era traumática. Né? Eu já fui investidora de várias academias por aí afora e não pisei durante anos, né, nesses lugares. E na Strong eu tinha recorrência, tanto que eu tenho minha etiqueta, tenho minha etiqueta lá de frequentadora. Tem né? a plaquinha, Acho que criar essa conexão ela é importante, né? E para longevidade mesmo, né? De atividade. Óbvio que a gente melhora, né? Mas, assim, a gente consegue passar para as pessoas, de uma forma geral, um entendimento sobre o que é um treino, né? E sobre o que ele proporciona, não só numa ideia estética. Eu tô batendo muito na estética aqui porque as pessoas buscam isso, né? Elas chegam na academia lá, 90%. Mas eu lembro do meu primeiro dia, foi quando eu fui conversar com você, eu falei assim, não ligo pra bumbum sarado. O que eu preciso é cuidar da minha saúde, a minha respiração e o meu coração não estão andando bem. Ótimo. Exato, foi assim... A Renata mas eu falei no final, confesso, mas se o bumbum puder ficar melhor, eu falei no final, eu confesso. Mas a Renata é um ponto fora da curva, porque acho que, assim, jogando ali uns 90%, 95% das pessoas, quando elas entram para uma atividade física, elas querem melhorar, né? Ainda mais agora em época de pandemia, que o pessoal deu mais... E ainda mais na véspera do verão, né? Tem as sazonalidades que aí não tem muito como fugir. Mas ainda assim... Esse é um bom exemplo, Rê. A sazonalidade. Quando o pessoal chega a setembro, outubro e começa a buscar uma atividade física, elas já normalmente não fizeram isso a primeira vez. E se elas estão buscando de novo é porque elas pararam. Justamente. E se elas pararam é porque elas não entenderam por que precisa treinar. Eu com certeza era essa pessoa. Então. Mas eu também ia na véspera dos verões da vida. Eu acho que é comum, só que aí... Vou voltar na história de novo, que a gente estava falando sobre posição, dores, enfim, como fazer a história toda, mas eu vou voltar na história de novo, assim, eu acho que é falta de informação, então nós, educadores físicos, nós temos a obrigação
de fazer o melhor em relação a isso e passar a informação e conscientizar todo mundo do porquê ela está treinando. Né? Mesmo que ela vá numa sazonalidade de setembro, outubro, novembro, no verão. Né? E é onde faz a recorrência, é onde ela fica. Exato. Sim. Exato. Foi o meu caso. E a gente vê isso, assim, isso é uma dor muito grande para as academias, para os educadores físicos, para os personagens, quando as pessoas chegam nessa época. Porque eles sabem que essa é a época forte, eles sabem que é onde eles mais angariam e às vezes eles nem trabalham uma ideia futura. Alguns já trabalham e tudo mais, algumas marcas maiores de academia até podem trabalhar um plano mais longo, enfim, para fidelizar um pouco mais, mas ainda assim é uma fidelização de plano e às vezes é uma fidelização de pacote que você faz com o seu personal e tudo mais, mas quando termina, se você não entendeu por que você está fazendo aquela história toda, né? Se o educador físico não conseguiu passar para você, não conseguiu criar essa conexão, e quando eu falo conexão, é além do vínculo, né? A conexão de você entender o porquê você está fazendo aquilo e entregar resultado que você pediu, que o aluno pediu, e mais ainda do que ele está pedindo para a gente, se ele não entendeu isso, ele não vai ficar com isso. Sim. Né? Vai ter a ruptura. E aí ele vai buscar outro, né? Lá na frente, né? Porque é sazonal. Daqui a pouco, no ano seguinte, outubro, novembro, ele está lá de novo em outra academia, com outro educador físico. E com as mesmas frustrações. Exato. Exato. E às vezes nem sempre ele chega no objetivo dele. E às vezes até chega, mas ele é pontual, ele não é de continuidade. Eu fui evoluindo em cada objetivo. E isso que me fez sentir muito bem comigo mesma. Muito bem comigo mesma. Em todos os aspectos da minha vida. Acho que isso faz diferença, sim. Sim. Isso faz diferença. E para você chegar nessa parte, assim, eu não vejo outra alternativa que não seja entender quem está chegando. E aí, para mim, ainda que no conceito Strong, na parte física da Strong, né, a gente está agora direcionando para uma parte online, mas para uma parte digital, mas na parte física, ainda assim, para quem quer dar aula em grupos, sim, né? E aí eu vejo, assim, uma galera fazendo aula em grupo circuitada, tá tudo certo, né? É um método que se usa, tá tudo certo, mas a gente consegue também fazer diferente de uma aula circuitada onde todo mundo vai fazer as mesmas coisas. Porque na nossa parte física, a gente atendia, pelo espaço físico mesmo, a gente atendia até 15 alunos, sim, ao mesmo tempo, com todos os planejamentos individualizados. Porque a gente precisa entender cada um de uma forma diferente. E eu acho que a experiência vale o valor investido. Eu não queria saber quanto custava no final. Eu queria saber exatamente quanto mais dessa experiência eu podia ter, né, para poder continuar me desenvolvendo quanto eu estava me desenvolvendo. A experiência, assim, esse conjunto, né? Porque é uma experiência, às vezes o pessoal chega ainda na nossa parte física para fazer um instrumental, e o nosso instrumental, né, quando a gente passa, eu vou passar todas essas informações, eu vou procurar passar o máximo dessas informações, que foi como aconteceu com a Renata, no primeiro momento, quando ela chegou lá. Mas ainda assim a gente vai criar uma experiência nova para eles, de movimentos diferentes do que eles estão acostumados ou que eles já experienciaram em outros locais, porque a gente tem algumas coisas diferentes em relação à técnica, em relação a algumas coisas que a gente usa. Então a gente criar uma experiência e fazer uma reconstrução agora, na verdade, porque num dia eu não consigo reconstruir muitas coisas, mas fazer a pessoa que está chegando pra gente, o pretendente aluno, entender o porquê que ele está fazendo algumas coisas numa técnica um pouquinho diferente, numa técnica que ele usa no dia dele, eu acho que eu entendo, na verdade, que faz todo sentido para um primeiro momento e para criar experiência. E a partir daí, ao longo de todo o tempo, a gente fazendo tudo isso que eu falei, a gente não só tem não tem só essa vontadezinha de ter mais experiência, mas a gente consegue entregar valor para o aluno, né? Essa é a questão, né? Você estava falando de preço, de pagar o quanto for, enfim.
isso só se dá porque tem um valor entregue, um valor agregado nessa história. Desculpa. E aí eu bato muito na história. Não fazer treino por fazer treino, né? Às vezes eu vejo, assim, o pessoal replicando treinos. Às vezes tem muito sentido. E eu bato muito forte nessa parte. Às vezes os educadores físicos até nem gostam muito. Quando eu começo a falar. Mas eu bato muito forte nessa parte. Porque eu acho que a gente tem a obrigação, e eu já falei em um outro vídeo também isso. A gente fez um juramento na nossa formatura, que é cuidar das pessoas. E se eu passar a mesma coisa que eu passo para Renata, para o colega dela de atividade física, qual é o sentido disso? Um dos dois ou os dois vão se perder em alguma coisa. Exato. Sem dúvida. Exato. E aí eu não entrego valor, né? Você faz um investimento em mim, eu preciso te entregar isso, né? Exato. E assim, e a consciência nossa é de e isso eu falo para toda a equipe lá dentro, né? Ainda a minha equipe dentro da Strong Física, que as pessoas chegam ali dentro da Strong, ou as pessoas na minha vida particular de personal trainer, as pessoas chegam para mim investindo um dinheiro nessa história toda. E elas não investem porque elas acharam legal o espaço físico da Strong, ou até pode ser isso também, mas elas querem algo mais. E elas não investem no Ricardo porque elas acharam no primeiro contato que o Ricardo era muito legal. Elas vão fazer uma terapia, né? Ou vão para um bar. Por mais que seja bem terapêutico o treino com a Strong, mas não é o propósito. Exato. Até também tem um contexto nisso, né? Quando a gente vai falar sobre atendimento. Mas aí, ou elas vão para um bar fazer uma social. Mas elas não investiam muito menos nisso. Né? Então, a partir do momento que tem alguém do outro lado investindo em você, investindo no seu conhecimento, investindo no seu serviço, no que você tem a oferecer, você precisa entregar de volta. Sim. Porque senão é uma doação, né? Vira doação e investimento para quem está mais no mercado, né? No mundo, né? E há uma expectativa dessa troca de fato. Exato. E o legal disso tudo é que isso não fica só restrito à pessoa, né? Como eu falo, a Rê trouxe outras pessoas para dentro da Strong que também depois tornaram amigos. Mas vieram para conhecer e gostaram e tudo mais, mas a Renata só trouxe porque ela se identificou e entendeu que fazia sentido para a vida dela. E eu acho que isso é um trabalho natural que acontece, que se fosse de outra forma, se ela não entendesse isso, ela não estaria e também não replicaria. Sim. A Renata ainda faz propaganda para um monte de gente. Eu gosto. Mesmo pra galera que não é daqui de São Paulo. Eu vi resultado, eu vi meus objetivos sendo atingidos, a forma, esse método de verdade, assim, é pra vida, é pra onde eu for, né, Rita? Sim, espera. Já falei pra ele, eu não sou professor e não tenho intenção de ser, porque tá, né, tem todo esse treinamento, esse olhar do meio dele pro meio dele, mas comigo ele vai ter que me carregar, vai ter que me treinar pro resto da vida. É sempre um prazer, na verdade. Ou alguém treinado por ele, porque aí eu confio genuinamente. E isso é engraçado porque vem as amigas da Renata de fora de São Paulo, ficam aqui e querem mais experienciar, né? Querem, pelo menos, ter uma experiência de tanto que a Renata fala e não só fala, né? Um pouco, eu tava conversando com o Vitor, que foi um outro aluno nosso, que a gente também já fez um vídeo, já subiu, que é isso, às vezes você nem fala, mas as pessoas veem a transformação em você, né? Foi o caso do Vitor, né? O Vitor em si, a Renata conhece ele, e a Renata acompanhou, na verdade, toda a evolução do Vitor, que a Renata já estava lá dentro quando o Vitor chegou. A boa parte da família e dos amigos dele que chegaram a gente na Strong, chegaram porque eles falaram assim, eu preciso conhecer... se tornam com certeza a maior publicidade de um método de sucesso. Exato, e eu preciso conhecer quem transformou o Vitor, né, nessa história toda. Enfim, e a ideia é essa, né? E eu amo ser essa publicidade, primeiro, porque eu vi o cuidado, a forma
e eu vi a minha grande melhora. Consequentemente, as pessoas que me amam ou que minimamente estão no meu círculo social viram a mesma coisa, perguntam e eu faço questão, lá eu confio. Porque hoje em dia dar essa chancela também vem acarretada de uma série de coisas, principalmente envolvendo sua saúde. Claro. Imagina, eu falo que eu confio no lugar que a pessoa vai lá né? Claro que eu não controlo lesões, mas ali eu tinha certeza que havia uma segurança, haveria um aprendizado, tem um método que tem o potencial de prever esse tipo de situação, né, e cuidar para que isso não aconteça. Enfim, ou se acontece, porque às vezes o aluno também é distraído, eu sou uma aluninha distraída, né, tem uma gestão disso para que não gere nada. Então isso é outro tipo de tratativa. A Rê falou agora sobre lesões e esse é um dos pontos do que a gente desenvolveu de método, né, ter esse cuidado para minimizar ao máximo essa questão de lesão. Assim, não que não possa acontecer, porque como a Renata falou, às vezes é um descuido, às vezes o corpo não está tão respondendo, né, da melhor forma naquele dia e tudo mais, pode acontecer, mas cuidar para que isso seja minimizado e fazer com que a pessoa que está fazendo o exercício, a pessoa que está treinando ali, entenda que está sendo cuidada, que está sendo minimizada e esse risco de lesão passa segurança. Exatamente. Passa segurança. E a Rê estava me falando antes que ela até experimentou outros métodos e tudo mais, que não tinha tanta essa segurança, né? Na maioria esmagadora eu pegava uma ficha em algum lugar e eu ia para algum outro lugar e eu executava sozinha. Eu não fiz essa formação para poder executar nada sozinha. Né? Por mais que tenha uma explicação simples, eu, por ter características individuais, eu sou uma mulher de profundidade, eu quero entender o porquê e da onde eu vou sair daqui para cá. Né? Então, eu sou muito questionadora nesse aspecto. Mas se eu fizesse levantar desta forma, por que vai atingir essa outra forma? Que músculo tá pegando? Da onde que vai? Para onde que fica? Qual o impacto? E a grande sacada para mim da Strong, do método Ricardo, foi que não só eu não precisava perguntar necessariamente, mas se eu perguntasse eu tinha todas as minhas respostas quase que desenhadas para mim e para o meu jeito de pergunta, como também eu tinha o sentimento de que antes disso ele se antecipava à explicação. Isso é para isso, você atinge aquilo, se você sobe aqui, se faz ali. Então assim, eu me sentia cuidada, orientada, que para mim é o maior barato nisso, e por isso obviamente não vieram as lesões. As grandes lesões, nem nenhuma situação, e mais, não veio o afastamento, que era eu desistir daquele método porque ele não tinha significado nenhum para mim, né? Não me levava de lugar para nenhum lugar. Ou eu tinha me machucado, porque eu já lesionei feio minha lombar, por conta de eu achar que eu sabia o que eu estava fazendo. Eu não sou treinada para isso, né? Eu sou treinada para outras artes. Essa arte é a arte, né, dos educadores físicos, e é uma linda arte, mas é uma arte que gera coisas, gera dores, e eu sei as dores que eu tive até eu chegar aqui. A Renata tem um bordão dela que logo que ela chegou, ela falou assim pra gente: meu corpo, minhas regras. E ela repetia isso todos os treinos, né, pra reforçar. Pensa o nível de trauma que a pessoa já tinha. E assim, assim, estabelecer esse vínculo de segurança, passar para ela essa segurança, ela conseguia entender que ainda que o corpo, as regras fossem referentes ao corpo dela, nós estávamos engajados nessas regras. Sim. E o meu desafio foi de enxergar exatamente essa frase de outra forma. Porque como eu vinha de escolas onde eu tive que colocar as regras, eu já chego armada, né? O medo de sofrer tudo aquilo de novo, de ver meu corpo, porque eu queria continuar fazendo esporte, eu queria continuar me treinando, né? Desenvolvendo o meu corpo. Desde criancinha, desde molequinha, minha mãe já me colocava dentro de atividades físicas e eu amava. Enfim, eu não queria perder isso na fase adulta porque eu sei o benefício disso para minha saúde e longevidade. Mas foram tantas escolas e eu criei a marra do meu corpo, minhas regras. Eu já achava que não ia dar certo. Eu já ia mal intencionada, porque, enfim, todas as experiências que eu carregava eram traumáticas, né, ou ausentes. Então, eu não tinha alguém para me ajudar, enfim. Então, ali foi construindo exatamente por conta do vínculo, do tempo deles, da paciência, do ensinamento, do aprendizado. No final, eu brinco com o Rico, eles, os professores que ele treinou, eram os únicos que conseguiam me dar o baile, como eu brincava. Quando eu vi, eu já tinha feito tudo, executado bonitinho e tal. E teve um dia que eu já cheguei a pedir mais, falando, não, mais que eu tô ótima. Aí eles falam, calma, que também não é assim. Calma, como é que é? Jovem gafanhoto, calma.
Isso é mais comum do que às vezes as pessoas imaginam. Normalmente as pessoas chegam, né, procurando educador físico, personal trainer e tudo mais, ou um espaço de treino, obviamente para ter a orientação, para ter uma direção, né, mas com muitas objeções, com muitos traumas, principalmente quem chega para personal trainer. Para quem vai chegar nesse ponto e investir em um valor um pouquinho maior, porque já sabe que é assim que funciona, tem muitas objeções e muitos traumas a serem trabalhados, na verdade. E a gente, como profissional, a gente volta a falar, precisa passar essa segurança, precisa quebrar essas objeções. Dificilmente é no primeiro dia, né? Mas se no primeiro dia, no primeiro contato, você já conseguir deixar um pouco mais segura aquela pessoa, que é o que eu falo aqui, que essa é uma das questões que mais me importa. Fazer com que todo mundo que chegue no primeiro contato tenha entender o que a gente tem a oferecer. E aí ela decide se ela quer ou não quer. E tá tudo certo. Sim. Tá tudo certo. Mas quebrar um pouco das objeções, trabalhar um pouquinho dessas objeções, de traumas principalmente, de vou me machucar, tenho medo, não gosto de treinar, e eu não gosto de treinar é muito recorrente. Não gosto de treinar, às vezes a gente não gosta de treinar. É, verdade. É muito recorrente. E quebrar isso... Eu aprendi a gostar de treinar. Porque, assim, teve uma quebra, um trabalho em cima disso, né? E que, assim, apesar... Eu não sei como é que é a sensação para vocês, porque vocês estão do outro lado. Apesar de ser natural, ou parecer natural, assim, eu principalmente faço da forma mais natural possível, mas quando eu tô treinando os meninos e a equipe, as meninas, eu sei que nem para todo mundo sai de uma forma natural, mas com esse trabalho ele tem que ser natural, tem que parecer natural, uma recorrência, né, pra gente poder atingir ele, sim. Tem que parecer natural, mas tem muitos pontos que a gente já entende e vai direto. Foi ali que vocês me ganharam, cara. Eu falo que não é igual, mas eu faço uma analogia parecida de uma atração física, né? Com pessoas que se atraem fisicamente, estão lá num bar, estão numa balada e tudo mais. E a primeira questão é o olhar. Né? As pessoas se olham, né? E se conectam nesse primeiro momento. Mas se as primeiras palavras na sequência não tiverem um efeito, né? Uhum. E passarem segurança de tipo, acho que vale eu investir um pouco mais da minha vida, do meu tempo ali, não falando de recursos, mas enfim, né, falando dessa analogia mesmo, se essas palavras elas não tiverem força e elas não tiverem poder mesmo para conectar isso, né, essas pessoas, é um tchau, 2, 3 beijinhos de tchau, prazer te conhecer, e vira as costas e sai. E essa conexão é importante, sem dúvida. E esse primeiro momento, quando a gente está captando o aluno, né? Ou na verdade a gente não está captando, porque a pessoa já procurou a gente. Se a gente não entender como se faz isso, eu acho que, dentro do que eu entendo, é mais difícil, né? De se conectar. Eu não sei, como eu falei, eu tô do outro lado, né? Mas às vezes eu vejo vínculo de confiança é isso. O vínculo de confiança é isso. Ainda mais quando a gente está falando, porque ok, o contatinho, se não der certo, tá tudo bem. Mas isso impacta em todas as áreas da minha vida. Né? Então, assim, eu olho no seu olho, eu crio aquele vínculo, minimamente eu abro um espaço. Que vai ser construído passo a passo com os dois. É uma troca. É uma troca, né? Exato, porque eu não consigo entender a Renata se ela não me falar quem é a Renata. Sem dúvida. Né? Eu consigo olhar algumas coisas da Renata, mas eu não consigo entender e entregar para ela o que de fato ela precisa, né?
Não só o que ela quer, mas o que ela precisa. Até porque nem tudo que eu quero é o que eu preciso. Sim. Mas o que você quer é importante. Então, né? A gente deixa muito claro isso. Eu, como não sou especialista, eu preciso do especialista também me orientando. Exato. Olha, isso aqui que você quer Exato. não acontece em um mês. Né? Exato. Eu quero 20 centímetros a mais de... né? Porque a gente chega com umas ideias alucinadas. Né? E aí o professor vem de forma a te orientar. E por que eu gosto? Eu amo a palavra professor, porque é um espaço realmente de aprendizado, de trocas de experiências e de aprendizado. Eu sou especialista, estou te contando sobre a minha especialidade. Né? E eu vou junto aprendendo enfim, e meu corpo traz as marcas do resultado. Exato. Né? As positivas marcas do resultado. Exato. Cada vez que eu converso com a Renata nessas questões, eu fico cada vez mais satisfeito, porque eu vejo alguém que entendeu tudo que a gente tem. Ele ia morrer de orgulho de mim vindo do mercado com compra na minha mão. Ele ia morrer de orgulho. Eu já tenho orgulho. Eu não preciso ver, porque eu sei que ela aplica essas coisas todas, assim. Mas é muito legal, assim, escutar de você esse retorno e tudo mais, e cada vez mais reforçar pra gente, né, e agora para as pessoas que estão nos assistindo, que entender tudo que você precisa entender para um treino, e dentro do que a gente tem de conceito e método, a gente consegue passar isso para todas as pessoas. Sim. Fez sentido para você, e cada vez, se fez sentido para você, cada vez mais faz sentido para a gente continuar replicando isso. Sem dúvida. E para mim, não só por ser um divisor de águas na minha vida, pessoalmente e corporalmente, não sei nem se existe essa palavra, mas se não existir, tá lindo, ficou muito boa. Acho que existe. Mas eles sempre se divertiram comigo porque eu nunca decorei nome de exercício nenhum. E todo santo dia, eu estando lá, todo santo dia eles me explicavam com gentileza, com carinho. É aquele que faz assim. Aí eles me mostravam literalmente com os próprios corpos para eu ver, para ficar bem lúdico, bem tátil a atividade para mim. Então, assim, não tem nada que eu tenha experienciado na vida que chegue próximo disso. E olha que eu fui em muito lugar, claro que eu não estou falando de basquete, eu não estou falando de vôlei. Sim. Estou comparando banana com banana, Sim. estou comparando, né? Porque senão a gente estaria... O espaço aqui seria vasto demais, mas do que eu tinha experienciado próximo, que tivesse talvez uma classificação parecida, eu não vivi nada igual e eu não obtive os resultados que eu obtive de outra forma. E a gente vai ficando com mais idade, não mais velho, mas mais idade, vai ficando mais difícil algumas coisas, né? Sim. E na Strong não ficou difícil. Né? Então, nos 4 anos que estou com a Strong, com você, com o seu método, a minha transformação é para a vida. Não é só, literalmente aqui, acho que eu vou ser aquela senhora de 80 anos, na hora de eu pegar a compra eu vou dar risada. Lembrando de como que eu pego a compra direitinho. Então, assim, é para a vida. Me marcou para a vida inteira. E para mim é de continuidade, porque eu não abro mão de continuar com o método. Né? Não só porque eu continuo evoluindo. Porque também se eu estagnasse, eu também não ia querer mais aquilo, eu ia procurar outra coisa. Então, é dinâmico. Eu continuo evoluindo, eu continuo atingindo novos objetivos. Então, eu sou Continua fazendo sentido, então. Eu sou fã para... Olha, enquanto eu continuar mudando, igual vocês me transformam a vida, para mim vai sempre fazer sentido. Eu sou apaixonada, amo infinito tudo isso que a gente construiu juntos. O método é incrível, a Strong é incrível, o Ricardo é incrível. O vínculo que cria é fantástico. Eu realmente já estive em vários lugares e eu nunca vivi a mesma experiência que eu vivi lá. Então, não conheço tudo de tudo e não tenho essa pretensão, mas do que vivi e experienciei, isso aqui está a anos-luz de distância. Então, muita, muita, muita gratidão por vocês estarem comigo tão de perto, acompanharem de perto e fazerem tão questão quanto eu do meu desenvolvimento. Então, isso para mim é uma das grandes marcas que eu carrego comigo de vocês. Pra gente, pra mim em específico, assim, uma satisfação enorme, enorme, enorme. A Renata, como a gente já falou lá no início, a gente tem um outro vínculo, né? Comigo, de aluna, passou pra família. Amiga, irmã, família e tudo mais. O que fica mais desafiador para ele, porque eu testo mais também. Os limites eles começam a ficar menores. A prova menores, que o método funciona sou eu. Aí os limites começam a ficar menores, a liberdade começa a ficar maior. Não quero treinar, mas ele consegue. É impressionante, é maravilhoso. É mesmo. Mas assim, eu fico extremamente satisfeito, assim, cada vez mais faz sentido continuar com a história toda
de poder replicar isso e proporcionar agora para outras pessoas também replicarem Eu isso. torço para que muitas outras pessoas tenham a possibilidade de viver esse método, porque ele muda vidas, ponto. Ele muda vidas. Ele mudou a minha. Que legal. Rezinha, obrigado aí pela conversa. Prazerzaço assim conversar. Contem sempre comigo. A Renata me recebeu na casa dela hoje. Então estamos gravando aqui. Nada mais honesto e certo do que viver a minha experiência com esse mesmo, literalmente. Né? De dia a dia, né? Insider. De dia a dia. Pô, show de bola. Obrigadão. Continuamos na rota e na direção, né? Com mais e mais desafios. Ao infinito e além, vamos juntos. Beijo. Obrigada. Valeu.